eternidade. Príncipe da paz, seu nome é Jesus. Saudando os irmãos, Deus abençoe. Meus irmãos, prazer enorme estar com a gente a partir desse momento. Irmão Jason Santos, uma ótima noite, irmão Jason. Prazer enorme estar com o irmão aqui no Madcap Entrevista. Sua palavra inicial aí no início dessa live. Paz, meu querido, tudo bem? Tudo na bênção? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, podendo participar dessa live com vocês. E esteve conosco há alguns anos atrás, eu creio que 2 anos atrás, esteve no Jovens na Contramão do Mundo, em Capivari do Sul. E ali foi bênção de Deus. Vimos Deus usar o irmão Jason. E ficou esse vínculo aí da fé, né? Onde nós conhecemos, como dizem os irmãos, né? Muitos irmãos que fazem parte da família da fé. O irmão Jason é um irmão que tivemos uma comunhão desde o princípio no Espírito muito, muito forte, irmão. E eu louvo a Deus pela vida, jovem que tem dedicado aí a sua juventude a estar servindo a Deus, isso é louvável. Irmão Jason, o irmão sempre sonhou em ser cantor. Como é que tudo passou pela sua cabeça? De onde surgiu o seu ministério? Conta um pouquinho pra gente aí como é que funciona, como é que funcionou na tua vida, o teu chamamento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de poder estar compartilhando um pouco do que o Senhor tem feito em nossas vidas. E estou muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. E a respeito do ministério, eu acredito que o ministério ele é dado para uma pessoa desde quando o Senhor ele faz essa pessoa, ele constrói, né? A gente crê muito na palavra que está escrita em Efésios capítulo 4, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos chamou para ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E tem uma palavra que diz em Salmos, no número 139, a partir do versículo 10, 11, aonde diz assim que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias estivesse existido. Então você fazer parte de algo no reino de Deus, muitas vezes não é só uma escolha sua, mas é uma escolha de Deus. Então, primeiramente, ele te formou para esse propósito. Eu acredito que uma das dificuldades que nós temos nesses dias é uma crise de vocação. Você não saber o que você deve fazer. Então, nós começamos a entender. Quando eu comecei a entender de fato para que Deus tinha me chamado, eu tinha na base de 14 para 15 anos. Morava com os meus pais em Novo Hamburgo. E um dia um pastor baiano, que eu não lembro o nome dele até hoje, eu era músico, já tocava contrabaixo. Durante um bom tempo eu fui baixista, né, de bandas. E na minha percepção eu achava que eu ia ser um grande baixista, que eu ia produzir, que eu ia ter um estúdio, que eu ia gravar muitos CDs para outras pessoas, a minha vida era tocar contrabaixo. E com o passar do tempo eu tive essa experiência de ter esse pastor baiano na minha casa, e ele com um violãozinho simples, né, sentado no sofá de casa, mais alguns amigos, a minha família ali ao redor, e ele começou a adorar com uma simplicidade, com uma verdade. E até então eu nunca tinha visto algo igual, né? A minha visão era, eu sou um cristão porque eu faço alguma coisa na igreja. Se não tivesse uma oportunidade para mim tocar, eu não sabia adorar a Deus, né? Eu era aquele tipo de pessoa que na minha percepção, para mim, receber o amor de Deus, eu precisava estar fazendo alguma coisa para Ele. Então isso era uma mente muito de servo,
né, de escravo e não de filho, né? Porque quando você aprende que você tem um pai e que você é filho, você sabe que você não precisa fazer mais nada para receber o amor dele. Você já é amado porque você é filho. Então, o que você vai fazer será apenas uma consequência de um relacionamento íntimo que você tem com o Senhor. E eu não tinha esse relacionamento íntimo. Na verdade, eu não conseguia olhar nem Deus como meu pai. Eu olhava só Ele como Deus, como Senhor, como justiça, né? Mas eu não conseguia enxergar Ele como meu pai. Então, de repente, aquele pastor começa a tocar e surgiu dentro de mim um desejo, um desejo ardente dentro de mim de querer viver aquilo. Eu queria viver aquilo. Eu disse para mim mesmo, nossa, esse cara tem algo diferente. Eu nunca vi algo igual. A forma como ele está cantando canções simples, mas existe algo que está saindo de dentro dele que está invadindo o meu coração. E eu gostaria de ter isso. Só que até então eu não sabia como ter isso. E no final daquele ambiente, daquele momento de adoração, aquele pastor resolveu fazer uma oração, como de praxe, né? Uma visita, no final, antes de ir embora, faz uma oração de agradecimento ao Senhor. E no meio da oração ele se direcionou até mim e ele entregou a palavra para mim. E ele disse, Deus te chamou não para estar somente atrás de um instrumento. Eu vejo você em cima, em um altar com a Bíblia aberta, ministrando a palavra, e você ministrando a adoração. E eu olhei para mim, para dentro de mim, eu disse, isso é muito difícil de acontecer, isso não é possível. Por quê? Porque, primeiro, eu gosto de ficar no meu canto tocando, não gosto nem de falar, que dirá cantar. Só que isso passou, depois, 2 anos depois eu saí da igreja, fiquei 2 anos fora da igreja, né, distante dos caminhos do Senhor. Então, aparentemente, tudo aquilo que aquele profeta tinha liberado, basicamente, parece palavras em vão, né, palavras ao vento. Então, depois eu voltei para a igreja, voltei para os caminhos do Senhor, e aí começou aquela palavra tomar forma dentro de mim, né? Começou a fazer forma. E há 4 anos atrás, hoje vou fazer 29 em maio. Há 4 anos atrás se concretizou a minha primeira gravação, meu primeiro projeto de CD. Ou seja, basicamente 10 anos depois do que aquele pastor liberou aquela palavra na minha casa. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele fala com você, Ele libera uma palavra através de um profeta. No livro de Amós, Ele diz que Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus profetas. Então, tudo que Deus vai fazer em você ou através de você, Ele vai enviar homens que vão mostrar para você, que vão falar para você. Deus não faz nada sem antes avisar você. Deus nunca fez nada em minha vida, na minha casa, sem antes me avisar. Então, por que Ele me avisa? Por que ele envia homens, profetas, para chegar diante de você e liberar palavras? Assim diz o Senhor. Por quê? Porque Ele quer fazer algo em você. Então, Ele está avisando. Então, qual é que é a minha missão? Me posicionar. Porque de nada adianta eu receber uma palavra e sentar no sofá e dizer, uau, Deus falou, agora eu vou ver Deus fazer. Não, Deus não vai fazer enquanto você não se posicionar. Toda palavra liberada para você é Deus sinalizando o que Ele quer fazer na sua vida. Obviamente eu não tinha entendimento, por isso que essa palavra demorou 10 anos para se concretizar. Se eu tivesse um entendimento, eu poderia ter me posicionado antes, talvez eu nem estaria saído da igreja, talvez eu teria me posicionado e talvez isso já tinha se concretizado há muito tempo. Mas eu fui entender isso depois. E ela ficou penhorada. Aquela palavra, ou até louvores que diz que quem tem promessa não morre, isso não é uma verdade. Por quê? Porque a promessa ela só vai se cumprir se você quiser. O trabalho de Deus na sua vida, você faz a sua parte e Ele faz a dele. Muitas pessoas no inferno que tinham propósito e não se cumpriu. Por quê? Porque elas não quiseram entrar no que o Senhor falou. E a Bíblia diz em Apocalipse 3 que Ele está batendo na porta. E aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele.
Então, a respeito do ministério, para mim, ele funcionou dessa forma. Deus me avisando, Deus liberando através de homens palavras, né? Você vai para as nações, né? Prepara o teu passaporte. Deus avisando, por diversas vezes Deus avisando, faça isso, não vá nesse lado, vai nesse outro. Muitas vezes, e não só ele enviando homens, mas ele falando diretamente comigo, com a minha esposa, com a minha casa, até que isso começou a se concretizar. Então, hoje nós estamos basicamente escondidos no Senhor. Eu encerrei muitas agendas. Muitos lugares a gente não foi, porque nós entendemos que esse era o momento em que Deus estava construindo algo em nós, né? Então eu acho muito propício essa live para nós falar a respeito de ministério e cantar, porque tem bastante coisa que a gente pode falar a respeito disso, né? Mas de início foi assim que Deus me chamou, né? Que Ele apontou para mim, falou do meu futuro, e eu comecei a crer realmente no que Ele tinha falado. Eu comecei a botar fé no que Deus falou. Eu disse: Senhor, se você falou isso mesmo, você não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então essa palavra, ela vai ficar penhorada até eu entrar nela. E eu resolvi entrar. Eu não sabia cantar. Eu sabia tocar um violão, um contrabaixo. E eu disse: Deus, se o Senhor falou mesmo, eu vou entrar nisso, eu vou crer. E eu comecei a estudar, comecei a buscar o Senhor. E daí, consequentemente, Deus começou a tocar no meu coração para me escrever canções. Ele começou a me dar canções. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é Jesus. Foi ferido, machucado pelas minhas falhas, pelos meus pecados, mas hoje vivo está.